Beleza, então a aula de hoje, Romanos 5, de 1 a 5. Já deixa a Bíblia aberta aí. E a gente vai então, pela graça de Deus, caminhar. Vou te falar, é uma coisa tão difícil você fazer uma... O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que uma exposição do texto, né? Então a gente expõe aqui os versículos, né? E se aprofunda versículo por versículo, as palavras. E aí eu chego àquela consciência, né? De que realmente é muito difícil você pregar um texto bíblico assim em pouco tempo. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu já ouvi dizer que o Martin Lloyd Jones, eu ouvi falar do Martin Lloyd Jones, tá? Ele foi um pastor antigo, já morreu, mas muito assim, ficou muito famoso, né? Pela sua fidelidade ao texto bíblico e tudo mais, pelo seu ministério. Ele era médico, aí se converteu. E dizem, né, que ele demorou 9 anos para pregar a carta de Romanos na igreja dele. 9 anos. E aí quando você vai estudando e vendo assim os detalhes da carta de Romanos, você vai vendo assim como tem muita coisa, né, muita riqueza. E se a gente fosse realmente tentar ir com calma, com certeza a gente ia demorar anos, entendeu? Tanto que a gente começou no ano passado e a gente está indo, né, tentando fechar o cronograma até o final do ano, que eu tinha feito lá, na época que eu fiz, faltavam 44 aulas. E eu não sei nem se a gente vai conseguir acabar, porque cada trecho que eu imaginava que eu ia conseguir fechar, acaba ficando difícil. Hoje, por exemplo, é um deles. O trecho na minha Bíblia aqui vai do capítulo 5, né, vai do 1 ao 11. O que eu vou falar hoje é só do 1 ao 5, porque é muito conteúdo nesse capítulo aqui, entendeu? Mesma coisa no capítulo passado, né? Eu achei que fosse conseguir fazer uma aula e fazer em 3. Então assim, não vou mais ficar muito preocupado com essas expectativas. Tem uns capítulos pesados ainda. Vem quando chegar lá no capítulo 9, né? Então são capítulos que o capítulo 9 deve demorar umas 3 meses, brincadeira, né? Mas assim, uma aula é impossível, né? Você falar de todos os detalhes ali, mesmo que seja superficialmente. Essa não é a nossa proposta. Então, a nossa proposta é que a gente possa aprofundar o texto, para que a gente possa compreender, tá? Para que cada um tenha aí a sua percepção, né? Possa realmente compreender o que está lendo, tá? Então vamos orar para a gente começar? Aline, você ora? Deus nos direcione aí na compreensão da sua palavra. Vamos lá, Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Eu vou ler aqui para facilitar até para a gravação depois. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então vamos pensar aqui, o que Paulo já tratou até agora, né? Se a gente parar para pensar assim, de modo geral, ele falou de condenação, não foi? Capítulo 1 principalmente, aí entrou no 2 também, né? Falando sobre a condenação dos moralistas, dos judeus e tudo mais. E depois ele fala de falar da condenação, né? Ele também falou nesse quesito aí da questão da lei moral. E aí depois ele entra na ideia de que como é que o homem faz para se livrar dessa condenação, tá? Como o assunto hoje aqui está em cima da questão da justificação, né? Ou seja, lembrem, né? O que seria o ato da justificação? Aquele ato formal, vamos colocar assim, né? No qual Deus nos declara justos, certo? Não é uma coisa, não é a transformação do nosso caráter propriamente dito, beleza? Mas é uma declaração como se fosse um juiz
uma sentença, como se fosse uma sentença, né? De um juiz falando para o réu, olha, você está justificado, você agora é inocente diante de mim, né? Diante da sociedade, vamos colocar assim. Mas é só para a gente entender, uma figura, né? Então é Deus declarando o pecador que merece a punição justo, tá? Deus nos declara justo, essa é a justificação, beleza? Então Paulo começou, agora vamos usar só o termo da justificação. Ele mostrou primeiro a necessidade da justificação. Quando ele fala da condenação, ele mostra que há uma necessidade de sermos justos, né? E aí ele vai dizer que é justamente a ideia de sermos declarados e não transformados. Lembrem disso, né? Ele falou então do meio para a justificação. Qual é o meio para a justificação? Beleza, a fé, Jesus, né? A fé é Jesus, a fé é a ponte, né? Jesus é o objeto. Então, o meio da justificação então é o sacrifício de Jesus, é a fé nesse sacrifício, beleza? E agora ele vai falar justamente sobre as consequências. Então, isso aqui eu estou separando, né? Que eu estou pegando até o auxílio do John Stott, de maneira didática para a gente poder entender aonde Paulo está chegando aqui. Lembra, o apóstolo Paulo é um cara que tinha uma mente muito boa, é um cara assim, intelectualmente assim, talvez o cara mais brilhante que a Terra já viu, tá? Talvez não seja, talvez tenha mais alguém que Deus usou, que tinha uma mente muito boa, e é claro, tudo isso vinha de Deus, como bênção de Deus para todos os povos, tá? Então ele falou da necessidade, não é isso? Necessidade. Aí ele foi para o meio, não é isso? Como eu faço para me justificar? Ele falou do meio da justificação. E agora ele chega justamente na ideia das consequências. Beleza? Então percebe aí o desenvolver do pensamento de Paulo. Lembra, né? A gente falou aqui. Peraí que o Eduardo está entrando aqui. Bom dia, jovem. Bom dia, tudo bem, e você? Show. Tô seguindo aqui, tá? Qualquer coisa manda no chat que eu vejo. Vamos lá. Então, percebe aqui o raciocínio dele, né? Quando ele falou da condenação, ele aponta para uma necessidade de uma justificação. Falou do meio da justificação, que é Jesus, e agora ele vai chegar nas consequências, certo? Ele usou o exemplo de Abraão para mostrar que ele foi justamente justificado por meio da fé, correto? E aí, quais são as consequências dessa justificação? Agora eu, que sou declarado por Deus alguém justo, o que eu posso desfrutar? Qual o benefício que eu tenho dessa justificação? Beleza? É isso que a gente vai entrar hoje. Então vamos lá. O Stott aponta para um fato aí muito interessante. A começar, se você for pegar lá Romanos capítulo 4, versículo 16, vai ser a primeira vez que o apóstolo Paulo vai introduzir o pronome pessoal, nós, né? A primeira pessoa do plural aí. Romanos 4,16 vai dizer o quê? Isso. Então a ideia é essa, ele entra na questão do nós, ele é o pai de todos nós, ele é o nosso pai, certo? E ele vai continuar justamente com esse pronome, né? Porque ele agora começa a se incluir. Antes ele falou do eu, né? Eu não me envergonho do evangelho, mas quando ele parte para a questão da ira de Deus, ele começa a apontar, né? Mostrando como todos estão condenados. É claro que ele não se exclui daquilo, mas agora ele entra junto com os leitores dele nesse pacote, nós. Tá? Vamos lá, capítulo 1. É como se estivesse fazendo assim, uma exortação, para deixar claro para as pessoas que eles estavam naquela mensagem. Isso. Agora ele traz para, assim, ele traz para o contexto de tudo, assim, agora que vocês entenderam a mensagem, seria isso, mais ou menos? Tem que pensar, eu não sei, mas tem que pensar o seguinte: qual o propósito da carta de Romanos? Lembra disso? Paulo desejava pregar o evangelho na Espanha. Isso é bom a gente sempre lembrar para a gente entender o propósito.
ele não tinha sido fundador daquela igreja de Roma, nem ele nem um outro apóstolo, né? Porque senão a gente teria uma evidência aqui, inclusive histórica. Então ele estava justamente enviando para aquela igreja em Roma, composta de judeus e gentios, uma carta com o evangelho que ele pregava. Além disso, ele deseja que aquela igreja de Roma seja uma igreja que auxilie ele no ministério dele, missionário, de ir para a Espanha. Entendeu? Então ele desejava vê-los, mas ele desejava também que eles apoiassem ele nessa obra missionária. Então ele está introduzindo aqui todo o evangelho, vamos colocar assim, toda a mensagem que ele pregava, tá? E aí por isso que a gente entende que Romanos é o mais teológico. Por quê? Ele divide muito mais os assuntos. É o mais próximo, na verdade, de uma teologia sistemática, isso que eu quero dizer. Ele começa com vários assuntos, no beabá, entendeu? Para poder destrinchar sobre todas as coisas possíveis. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, assim, ele vai numa crescente. Aquela coisa que eu falei, né? Quando a gente vai anunciar o evangelho, eu não posso simplesmente chegar com Jesus te ama, entendeu? Porque essa não é a ideia do evangelho. A ideia inicial para que eu possa introduzir justamente quem é Jesus e o que ele fez, precisa partir do pano de fundo sombrio, lembra disso? De que nós estamos condenados, distantes de Deus. E aí ele começa uma crescente, estamos condenados, precisamos de uma justificação, e ele coloca todo mundo no mesmo bolo. Até os judeus estão condenados, assim, era um escândalo, né, para os judeus. Mas ele fala, todos estamos condenados, a menos que sejamos justificados por meio de Jesus. Aí ele tratou dessa questão. Aí ele levou os leitores no capítulo 4, por exemplo, a entender que a justificação é só por meio da fé, e não pelas obras. É o exemplo de Abraão. Agora continua crescente. O que acontece no final? A ideia das consequências. É uma crescente, tá? Ele vai chegando nos objetivos dele, que é justamente expor essa mensagem que ele prega do início ao fim. Beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa também sobre essa questão do pronome, né, da primeira pessoa do plural, nós, é justamente apontar para uma situação comum. Lembra? Paulo é judeu, está escrevendo para uma igreja mista. Ele se coloca no grupo do nós, correto? E ele agora entende que tanto os judeus e os gentios fazem parte de um povo chamado a igreja, que é um povo justificado. Todo o povo de Deus é justificado, correto? Qual o problema afinal? O problema é aquele que não é povo, né? Aquilo que a gente já tratou em algumas aulas, né? Da pessoa que às vezes se acha de Deus, como os judeus até se achavam, se orgulha da palavra, do contexto, mas não pertence a Deus. Então Paulo se coloca, ele traz essa ideia, né? De que todos esses desfrutam disso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o que a gente vai ler hoje é uma coisa que vou usar uma palavrinha, né? Inerente, né? Está ligada com todo crente. Não é uma coisa que vai ser para a gente buscar, entendeu? Isso pertence a todo crente. Tudo que a gente vai ler hoje pertence a todo o que foi justificado. Por isso que eu estou colocando essa ideia. Paulo traz para todo o povo de Deus todo esse status aqui que tem no texto, tá? Estou sendo meio técnico demais, mas vocês vão entender. Vamos lá. Primeiro ponto. Então, partindo da justificação, né? Romanos 5:1, justificados, pois. Lembra que o pois faz a referência do que ele está ligando anteriormente, tá? Justificados, pois, mediante a fé, primeira consequência. Quem acha aí? Temos paz com Deus. O que é essa paz com Deus, Juliana? Vai lá. Não entendi nada. Não vai mais nos condenar. Tá, dá para melhorar? Paz com Deus. Paz com Deus. Seria somente isso, ele não vai nos condenar. Beleza, ele não vai me matar mais. Ah, beleza, então vamos lá. Entramos aí na ideia do relacionamento. Então, primeira circunstância da justificação, temos paz com Deus, tá? A Juliana colocou aqui a ideia do relacionamento. Essa palavra é importante por quê? Porque ajuda a gente a entender que essa paz que Paulo fala aqui não é uma paz de sentimento, percebe? É uma paz circunstancial, vamos colocar assim, tá? Qual é a ideia?
A ideia é que a gente, de fato, era inimigo de Deus, correto? Quando nós estávamos condenados, nós éramos inimigos de Deus, e Deus era nosso inimigo, beleza? Agora, depois da justificação, depois desse ato no qual Deus nos declara justos, acabou a guerra com Deus. Nós temos paz com Deus. Lembra? Então beleza, acabou essa guerra, Deus agora não se opõe mais a nós. Como é que ele se opunha a nós, por exemplo, no capítulo 1? Ele falou da sua ira, lembra? O que era a ira? Era cair um raio na minha cabeça? Não, era deixar eu fazer o que eu queria. Conceito interessante, né? Deus se opunha a nós, ou seja, ele era nosso adversário, nosso inimigo, e a forma dele manifestar a sua ira contra nós, que éramos seus inimigos, era simplesmente deixar a gente fazer o que a gente queria, certo? Então nós éramos inimigos de Deus e ele também era nosso inimigo. Só que agora, depois que a gente creu em Jesus e nós fomos então declarados justos, essa guerra acabou. E há uma diferença aqui, e eu quero que você note bem isso, entre essas duas coisas aqui. Eduardo, se não estiver entendendo aí no quadro, me fala, tá? Eu vou até baixar aqui um pouquinho a tela. Vamos lá, vou botar no alto do quadro para dar para ler. Essa expressão que está aí, a gente ter paz, né? Com Deus, que é diferente da paz de Deus. Concorda? Ó, Eduardo, o quadro aí tá meio embaçado, mas tá escrito: paz com Deus é diferente de paz de Deus. Então vamos lá. Por que a paz com Deus é diferente da paz de Deus? Beleza. Então essa é a ideia. Tá dando pra ler aí, né, gente? Essa caneta é meio ruimzinha. Essa ideia aqui é uma ideia mais de sentimento. E essa aqui a gente já falou. Qual é a ideia aqui? É um relacionamento, não é isso? Vou colocar aqui status, porque é a nossa condição, né? Vou colocar condição, acho que vai ser até melhor. Condição. Então, quando a gente lê o texto aqui, nós vemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que a guerra acabou, correto? Mas não está falando necessariamente que a gente tenha a paz de Deus, certo? Aí a gente vai entender por quê. A paz com Deus, todo crente tem. Por quê? Porque ele foi declarado justo. Todo crente tem paz com Deus. E isso é bom para a gente lembrar quando a gente, por exemplo, está passando por alguma dificuldade e a gente às vezes acha que Deus está guerreando contra a gente. Não, não está. Por quê? Porque paz com Deus não é paz de Deus. Lembra? Eu tenho paz com Deus. Deus não está mais guerreando contra mim. Deus não está mais irado contra mim. Não está mais. Isso precisa ecoar no nosso coração. Uma vez salvo, uma vez conhecendo o Senhor, eu tenho paz com Ele. E essa circunstância, essa condição não muda. Correto? Agora, a paz de Deus, que a Aline colocou muito bem como sendo uma ideia de sentimento, ela pode variar. É justamente o que acontece com o sentimento, né? Eles variam. Correto? Só que é importante a gente entender o seguinte: essa paz de Deus só tem quem está nessa condição, certo? Filhos de Deus têm a paz de Deus. Mas você pensa assim, por exemplo, você tem um amigo lá que vive a vida loucamente, curte tudo, viaja, faz tudo que o coração dele quer, e ainda assim você vai conversar com ele e fala assim: minha vida está em paz.
Isso às vezes é o nosso erro, né? Porque a gente quer evangelizar falando para a pessoa que ela não tem paz. E às vezes ela tem, né? Só que ela não tem a paz de Deus. Correto? E aquela pessoa, por exemplo, que tem uma vida boa e tem paz no coração, faz o que ela quer, certo? Às vezes ela acha que aquela paz é um sinônimo de que está tudo bem entre ela e Deus, e não está. E como é que eu sei disso? Quando eu olho, por exemplo, para o Evangelho, né? E quando eu analiso a minha vida a partir da Bíblia, e eu vejo se eu estou nos caminhos de Deus ou não, eu posso ter essa compreensão, tá? Mas é sempre assim, o crente pode ter paz de Deus, ainda que ela varie. Mas o não crente, que não está em paz com Deus, ele nunca tem a paz de Deus. Beleza? Vamos continuar. Dúvidas? Até aqui? Alguma colocação, teóloga Aline? Não, eu só entendi errado esse paz com Deus, associado a sentimento. Não, você entendeu certo, você falou paz de Deus. Não, depois você explicou, eu entendi, antes. Ah, sim, tá. Justamente é uma compreensão que às vezes a gente tem. Quando você lê muito superficialmente, assim, uma preposição, não? Exatamente. Paz com Deus, condição, relacionamento, status. Entendi como se paz com Deus, agora foi paz, entendeu? Entendi. Isso é importante, percebe? Porque isso também acontece com muita gente que lê direto esse texto. Entendeu? E aí a pessoa não sente a paz, ela acha que essa paz com Deus não existe. Por quê? Porque ela está confundindo, achando que o sentimento dela é que define a condição dela diante de Deus. Não é. Isso aqui é o fundamental. Isso aqui é só um fruto do que acontece com isso aqui, né? Que deve tranquilizar o nosso coração. Estou em paz com Deus. Uma vez crente, uma vez salvo por Jesus, eu tenho paz com Deus. E isso deve fazer com que os meus sentimentos comecem a ser um pouquinho mais estáveis, né? Por quê? Porque eu vou aprendendo a falar com a minha própria alma que ela está numa situação de paz com Deus. Acabou. Certo? A gente vai desenvolvendo isso. Uma coisa interessante dessa questão da paz com Deus a gente pensar. Eu pensei numa imagem aqui que eu achei interessante, né? Vamos pensar aqui em filme de guerra, tá? Filme de guerra. Tá acontecendo a guerra, não sei o que, tal. Aí quando acaba a guerra, tem várias tomadas, às vezes até de imagens reais, né? Não somente aquelas que foram filmadas, assim, produzidas, mas às vezes trazem vários takes da vida real, das pessoas se alegrando no pós-guerra, né? Se reunindo, fazendo festa. O interessante é que com Deus é parecido, né? Porque nós éramos inimigos dele. Nós estávamos com guerra, ele fazendo guerra contra a gente fazendo guerra contra ele. E quando acabou esse momento de guerra, qual é o natural? As pessoas se alegrarem, né? Justamente com Deus assim. Quando a gente para de cessar, na verdade quando a gente cessa, né, essa guerra com Deus, o natural é que a gente comece a desfrutar dessa paz de Deus. Certo? Porque isso gera alegria no nosso coração. Nós agora não estamos mais debaixo da condenação, nós podemos conhecer a Deus. E essas verdades vão alimentando esse sentimento positivo no nosso coração. Então, achei interessante essa ilustração que me ajuda a entender esse fim, né, dessa guerra com Deus. Essa paz, ela é por meio de Jesus, está escrito aí, aquilo que a gente já está bem consciente, né? Por isso que ela é firme, porque ela não depende do meu sentimento, ela depende de Jesus. Eu creio nele, eu entro nessa condição e acabou. Ok? Segue o texto. Por intermédio de quem? Jesus, né? Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pensa comigo aí. Acesso pela fé. Aí o John Stott vai apontar uma coisa interessante aqui, o seguinte. Lembra que antes de você conhecer a Deus, você não tinha acesso à presença de Deus. Correto? Esse acesso, né, a maneira como você se relaciona com Deus, que é a figura que a gente está acostumado a ouvir, é justamente a figura do Antigo Testamento. Lembra da ideia do véu? Fazer uma separação entre as pessoas e Deus.
E qual foi a principal situação com relação à questão do véu dita no Novo Testamento? O véu se rasga, né? Por quê? Porque Jesus ele inaugurou um caminho onde todo aquele que crê nele pode entrar. E aí, o interessante que o John Stott pontua é o seguinte: essa palavrinha que você vê aí, acesso pela fé, por exemplo, literalmente, parece que até a melhor tradução seria uma ideia de introdução, de alguém que está te colocando para dentro, entendeu a ideia? Não somente passei daqui para lá, mas a ideia é que você está agora entrando, que é correto? Acesso pela fé, ou seja, através da fé em Jesus, eu sigo junto com Ele para dentro da presença de Deus, tá? A esta graça na qual estamos firmes. Pensa na questão da graça. É um atributo de Deus? É. Mas nesse texto aí, ela está falando de um atributo ou de uma outra coisa qualquer? Uma outra coisa qualquer foi forçada, né? Lembra, irmão? Fala. Fala ali. Então, graça é um atributo, correto? É. Mas lembra o que a gente tem falado aqui em algumas aulas sobre a questão do contexto? Palavras que às vezes se referem inicialmente a uma coisa, dependendo do contexto, podem ser outra. Justamente aquela ideia que eu falei, né, de lei e graça. Aqui, graça também é uma coisa diferenciada do que um atributo. É claro que ela está relacionada com um atributo, mas se você olhar para o texto, agora nós temos acesso a esta graça. Não quer dizer que eu tenho acesso ao atributo de Deus. Quer dizer que eu tenho acesso a essa nova condição, a essa nova circunstância. Aí eu vou pegar aqui uma ilustração do livro de Esther, que o Nicodemos aí me ajudou. Eu tenho lido John Stott e ouvido Nicodemos, né? Então tenho feito esse bate-bola aí que tem me ajudado. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí ele lembra da história de Esther. Lembra da história de Esther? Ela era rainha, né? Só que para entrar na presença do rei, que era seu marido, ela poderia ser morta caso o rei recusasse estender o cetro para ela, né? Então assim, Esther foi introduzida na presença do rei, correto? E ele estendeu o seu favor. Ela então, depois de ser recebida pelo rei, pôde desfrutar daquela circunstância. E é similar à nossa condição com Deus. Quando cremos em Jesus, a gente foi introduzido na presença de Deus, correto? Recebemos o seu favor. Só que com Deus é muito diferente de um rei terreno, por exemplo. Por isso que ele vai usar a palavra firmes, certo? Pela fé, eu fui introduzido na presença de Deus. Que aí justamente essa presença de Deus é a graça. Percebe? Graça nesse contexto não é o atributo. É uma referência a essa nova esfera, vamos colocar assim, na qual agora a gente está espiritualmente. É muito termo, né, gente? Mas não tem jeito. É só falando em termos para a gente tentar entender, tá? Estou agora na presença de Deus. Só que Deus não é como os reis terrenos. Estar na sua presença uma vez significa que eu não saio dela nunca mais, certo? No momento em que Deus estende o seu favor para nós, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós estamos permanentemente nessa condição. Como se fosse algo que não pudesse ser revogado, né? Não é revogado, é impossível. Uma vez que aquele rei celestial, que é o nosso Deus, estendeu ali o seu cetro, né, o seu bastão, né, é uma figura, né, dizendo que nós fomos aceitos para entrar na presença dele. E aí vem justamente a ideia de que é Deus quem te aceita, não é você que aceita ele. Uma coisa interessante. Deus nos aceita na sua presença e nos recebe, e dela nós não saímos mais. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a ideia de que nós estamos firmes nessa graça. Firmes é a ideia de segurança. Percebe? Estamos firmes na graça. Qual é a outra aplicação que a gente pode fazer disso? Se eu entro na presença do rei, uma vez estando na presença do rei, eu nunca saio dela, não por causa de mim, mas por causa do caráter desse rei, certo?
Como é que eu posso pensar, por exemplo, em perda de salvação? Como? Não tem como. A gente pode tentar por exemplo, pegar lá vários textos, Hebreus 6, né, que é um texto difícil de entender, fala sobre a questão dos que caíram e foram iluminados e não podem ser renovados para entendimento. Gente, pode ser qualquer coisa, menos perda de salvação. Qualquer coisa. Por quê? Porque o Novo Testamento é muito incisivo sobre a questão da regeneração, da justificação. Paulo está aqui mostrando que é por meio de Jesus. Ou seja, a minha salvação, o fato de Deus me chamar de justo, não está baseado no que eu fiz, em nada. É o que a gente tem visto aqui. Como é que Abraão foi declarado justo? Ele vai lá para os judeus. Foi por meio da obediência? Não. Foi como? Foi antes. Foi por meio da fé. Você vai estar falando uma aula, foi acreditado a ele, né? Foi, Não é algo, não é uma dívida, né? Exatamente. É um favor, né? E ele só fica firme, tanto Abraão como a gente, por causa de quem está dando o favor. Nada que eu faço pode me manter na graça. Percebe? Estou falando na graça, na condição de amigo de Deus, de filho de Deus, de salvo. Nada do que eu faço me mantém firme. Nada. O que me mantém firme, afinal? Jesus, o seu sacrifício. Certo? A obra do seu Espírito Santo em mim. É isso que me mantém firme. Aí você pensa assim, eu não tenho que fazer nada. Não, você tem que fazer as coisas. Mas você não tem que fazer para ser salvo, para garantir a sua salvação. Isso você não pode fazer nada. A única coisa que você fez, e você só fez porque Deus estendeu um favor sobre a sua vida, foi crer. Interessante, né? Eu criei. O que é crer? A gente viu nas aulas passadas, né? É a mão que se estende para receber algo. É uma coisa ativa? É. Só que é um ativo passivo, entendeu a ideia? Eu faço algo, mas eu só faço na ideia de receber, não de conquistar. Beleza? Então, estamos firmes na graça por meio de Jesus. É o sacrifício dele que nos sustenta. Beleza? Ela é permanente porque ela justamente se baseia no caráter de Deus. Aí ele vai dizer que nós nos gloriamos aí, né? E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O interessante é que Paulo usa muito essa palavra, né? Nos gloriamos. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é isso? E essa palavra de gloriar, a gente vai ver ela sendo usada aí em alguns sentidos, né? Por exemplo, a mesma palavra é usada para, por exemplo, se referir à vanglória dos judeus, né? Aquele que se gloria em Deus, né? Em conhecer a Deus e tudo mais. E a ideia é que nesse contexto aqui, esse gloriar-se não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É como se fosse eu me alegrar muito, sabe? Me orgulhar de maneira santa pelos méritos de Jesus. Deu para entender? Ou não? Fala aí, Aline. Tá vendo? Eu estou pensando assim, vamos supor, Vai. Esse entendimento que você está passando, tudo, precisa de um estudo muito mais Aprofundado. Assim, em relação à tradução inicial, que é Sim. difícil, né? É difícil. Mas tenha bom ânimo. No mundo passareis por aflições, mas Jesus venceu. É difícil. Eu, por exemplo, se eu pegasse o texto cru, sem pegar um comentário de alguém que se aprofundou mais, eu também não entenderia. Entendeu? Porque o texto fala, ele parece simples, você fazendo uma leitura, você vai ler isso rapidamente, Sim. vai conseguir absorver pelo menos O básico. Né? Mas assim, é muito detalhe. Sim, é muito detalhe. É por isso que eu falei que demora. Só que uma coisa que eu tenho visto que é interessante, demora. Mas é tanta riqueza. E isso assim. Eu nem coloquei negativo, não, só estou falando que Sim. É um negócio muito. É isso aí mesmo. Mas a gente está nesse barco. Não dá para fugir. Entendeu?
E você vai ver que, por exemplo, a vida desses caras era fazer isso, né? A vida do apóstolo Paulo. Pensando na igreja, aí a igreja que recebia essa carta, mas aí a linguagem para ele já era bem mais. Era bem mais próxima. Mais próxima para eles conseguirem entender. Bem mais. Eles tinham um conceito muito claro de rei, a gente não tem. É por isso que, por exemplo, por isso que a gente precisa de comentários para contextualizar, para pegar o original. Por exemplo, você recebeu uma carta do seu vizinho que fala português, vive no Rio de Janeiro. Pô, é mole, né? Você vai entender tudo que ele está falando, ele vai usar uma gíria e você vai entender. Agora, a gente está pegando uma carta de 2000 anos atrás, escrita em grego. Um grego que não se fala mais. É o Koiné. Então, assim, como é que eu faço para entender? Eu preciso estudar. É porque tem hoje em dia tem um grupo que pega muito sobre a necessidade de você dar teologia dentro da igreja, entendeu? Sim. Como se fosse ensinar teologia. Por conta disso, né? Porque às vezes só a mensagem, beleza, ela fica, não consegue extrair tudo aquilo. E às vezes também tem muita gente que usa de um trecho fora do contexto, né? Para desviar o lugar. Tem os charlatões, né? Que vão aí usar o texto só para seu desejo, né? E não conforme a palavra. Mas assim, a nossa luta é essa, né? Da gente poder estudar o texto, né? Só que o interessante é difícil, leva tempo, na semana passada, se não me engano, ou retrasada, cara, eu fui entender depois de ter lido o comentário. Teve um trecho que eu não consegui entender, eu fui entender tipo 20 minutos antes da aula, entendeu? Eu fiquei ali pensando e analisando, que é preciso entender isso aqui, né? Cara, e faltando pouco tempo eu consegui entender. Eu falei, entendi. Né? Porque requer da gente essa ideia de pensar, meditar. E isso, assim, o que isso para mim, vou tentar achar assim, o que faz referência, né? Cara, faz referência à profundidade que há em Deus, na sua palavra, entendeu? É muita profundidade. Que na nossa rotina, né, nas nossas atividades corriqueiras, a gente não percebe. Mas quando a gente para estudar, a gente é muito enriquecido, muito. Olha, eu tenho visto, por exemplo, eu tenho estudado Romano, né? Eu preciso estudar mais que vocês porque eu preciso dar aula, né? E assim, como isso ajuda na minha fé. Cara, eu olho hoje as coisas e penso, cara, por isso que é isso, por isso que é aquilo. Você começa a entender a necessidade do sacrifício de Jesus, de que todas as pessoas estão condenadas sem Jesus. E começa a ficar muito firme dentro de você quando você estuda, entendeu? Quando você medita, quando você dá ouvidos a essa palavra, entendeu? E é o que a gente está fazendo aqui, é isso mesmo, a gente tem que ter no meio da igreja muita coisa, muito ensino teológico, muito. A nossa igreja tem que ser encharcada de ensino teológico, para que as pessoas que leem a Bíblia possam entender, né? Porque uma coisa é você pegar um texto como esse, cara, e ver lá, justificados depois mediante a fé, eu sei que é justiça realmente por causa de Jesus. Mas você acaba passando, sabe, pelos conceitos, cara. Você foi introduzido por Jesus na presença do Rei, do universo. E essa introdução te faz ficar firme nessa nova condição. Percebe? São muitas coisas que dão pra gente segurança da nossa fé, correto? E que tem um impacto na nossa vida em todos os sentidos. Então isso deve animar a gente, né? Cara, que é difícil estudar um texto de 2 mil anos atrás. Cara, mas como eu sou enriquecido por esse texto? Essa é a ideia, né? Mas essa é a nossa luta, vamos caminhando, né? E sabendo que um dia... Só Apocalipse supera. Apocalipse é mais difícil realmente de entender, né? Acaba tendo até muitas correntes. Igreja de São Maracanã, né? O pastor estava para se aposentar e ele era professor e tudo, ele queria virar um especialista em Apocalipse. Então ele deu curso para a igreja nos cultos de domingo de manhã, aí ele fazia igual você. Ele foi estudando o Apocalipse inteiro. Só que ele lia poucos versículos assim durante o culto e ia explicando aquilo. Tipo, eu já tinha lido Apocalipse, tudo a gente ficava assim, sabe? Tudo que ele não queria dizer, ele falando com o texto, ele ficava assim,
Achei que você estava me comparando com um negócio que foi ruim, mas tudo bem. Não, achei que você ia falar assim, foi muito ruim, igual você. Não, foi bom pra caramba no final, mas até o final. Mas essa coisa que eu tô vendo, tipo assim. Não tem jeito. O que eu tenho tentado fazer é tornar mais compreensível, mais aplicável à nossa vida, né? E a palavra sempre é aplicável. Eu tenho minhas limitações de poder demonstrar, né? Mas se a gente conseguir caminhar junto, por isso que é bom assim, a gente está fazendo uma série, né? Eu não faço temas específicos, a gente faz uma série e por isso que é bom a gente caminhar, toda aula a gente está aqui, toda aula a gente saber o conteúdo. Por quê? Porque é um crescente, aquela ideia, né? Está crescendo o conteúdo. E isso vai gerando na gente, né, firmeza na nossa fé. Vamos caminhar, senão a gente não vai terminar nem... Desculpa de comentar. Nada, pô, e pode fazer. É uma bênção, tá? Então tá, a ideia do gloriamos aí, né? Paulo vai trazer uma ideia, na verdade, de um regozijo. O que é o regozijo? De você se alegrar muito. Nos alegramos muito na esperança. Preste atenção, nos alegramos muito na esperança da glória de Deus. Esperança aí é esperança real, tá? Diferentemente daquela pessoa que fala assim, vai dar tudo certo. Não é isso que a palavra de Deus diz quando ela fala sobre esperança. Esperança é certeza. Beleza? Quando você lê lá esperança na Bíblia, pense, não é essa falácia dos nossos dias, uma expectativa irreal sobre as coisas. Não é positivismo, otimismo, não é. É uma esperança baseada em fatos. Qual fato? Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele vai me ressuscitar também. Essa é uma esperança real. É uma certeza. E ele vai falar, qual é essa esperança? A esperança da glória de Deus. E aí, glória de Deus, mais uma vez, não faz referência especificamente a um atributo de Deus, mas uma circunstância que virá. No dia final, lembra disso? Deus vai julgar o mundo, Ele vai condenar alguns, Ele vai salvar alguns. A sua glória vai se manifestar de maneira muito mais potente e plena do que a gente vê hoje. Nós vemos a glória de Deus no universo? Vemos. Mas só que o pecado ainda está aqui. Ainda há uma mancha. Entenda bem, ainda há uma mancha na glória de Deus na criação. Certo? Nós somos feitos à imagem de Deus, correto? Ainda somos imagem de Deus. Porém, somos manchados pelo pecado. Haverá um dia em que todas as coisas, a mancha vai ser removida de todas as coisas. De nós, os crentes, da criação, tudo vai ser renovado. Lembra disso? Os elementos serão desfeitos pelo calor, não é isso? E Ele vai fazer novos céus e nova terra. Lembre-se, a glória de Deus vai ser manifestada de maneira plena. E aí Paulo vai chamar a atenção disso. Olha, nos alegramos muito na esperança de que um dia veremos todas essas coisas acontecerem. Na esperança da glória de Deus, é esse tempo do fim. Entendeu? Então, nos alegramos muito na esperança. O fato de eu ter esperança de que essa glória de Deus vai se manifestar no futuro, gera em mim muita alegria. Eu me glorio nisso, entendeu? Eu me alegro, eu mergulho disso e eu descanso nisso, tá? Então é uma esperança real. Por ser filho de Deus, né, você e eu, a gente pode se alegrar verdadeiramente pelo fato de que no final as coisas de fato vão ser boas, né? Diferentemente daquilo que a gente falou do otimismo. E para terminar, graças a Deus eu vou conseguir terminar o que eu pensei, porque são 9h55 agora. Segue o texto, muito interessante essa parte, tá? Ele acabou de dizer, né? Temos paz, obtivemos acesso à graça, não é isso? Estamos firmes na graça e nos gloriamos na esperança. Beleza, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, mesma ideia, tá? Nos alegramos muito. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Para pensar comigo aí nessa
como se Paulo tivesse feito aí um quadrinho, tá? E uma coisa depende da outra, tá? Que tribulação você acha que Paulo está falando aí? O que você acha? Opções da vida? Não, as aflições, as perseguições. O teu perseguição? Não, eu estou falando, não sei se essas tribulações seriam perseguições por causa do evangelho, adversidade. Então vamos lá, tribulações. Vou fazer o quadrinho aqui. Tribulação, o que está aí? Perseverança. Tem outra versão? Paciência? Tá. Paciência ou perseverança. Beleza? Depois. Minha da caráter é problema. Vou botar experiência, tá? Depois. Experiência. Esperança. Vamos pensar aqui nessa fórmula aqui que eu acho muito interessante e muito lógica também, tá? Vamos começar pelo conceito aqui de tribulações. Mais uma coisa, eu não conseguiria chegar a esse conceito sem a ajuda de um comentário, tá? Porque ele vai no original, ele vai pegar os textos que foram utilizados a mesma palavra, por quê? E aí ele vai analisar o contexto e falar assim, olha, tá vendo? Por causa disso. É o que o John Stott faz. Tá? Então o que ele vai dizer é o seguinte. A gente pensa em tribulação como sendo qualquer coisa, né? Como sendo as aflições, as dificuldades da vida. Só que você pensa assim, o Paulo está falando que eu tenho que me alegrar com as dificuldades da vida, com qualquer coisa. Talvez sim, talvez não, tá? Mas aí o John Stott vai apontar o seguinte. Essa palavra usada para tribulações, ela faz referência a uma coisa específica do crente, de uma pressão. Ele vai dizer justamente isso, a ideia da pressão que o crente sofre por causa de um mundo hostil, certo? O mundo é hostil a quem? A Deus. Mundo aqui não pense criação, árvore, não. O mundo, como eu quero dizer, são os valores do mundo, tá? As pessoas com os seus valores, beleza? Então, essa ideia de tribulações, ao que parece, que Paulo está utilizando, é justamente uma ideia de pressão por causa do Evangelho. Tribulações por causa do Evangelho. A própria palavra que ele usa aí, parece que é justamente a ideia de que Jesus vai dizer sobre a questão das aflições, tá? E outras coisas também, quando Paulo vai dizer sobre a ideia de que importa, né, por meio de sofrimentos, entrarmos no reino de Deus. Correto? Então, ao que parece, e assim pontua o John Stott, tribulações está atrelada a isso, a vida do cristão. Tá? Então, vamos pensar na vida do cristão. Nós, cristãos, enfrentamos pressões diante do mundo, das pessoas, dos valores, né? Que só enfrentamos porque somos cristãos. Agora, o que isso produz? Aí vem uma cascata, né? São as consequências, e isso precisa ser assim na minha vida e na sua. Quando eu enfrento tribulações por causa do Evangelho, a consequência eu passo a ser perseverante, eu continuo, certo? Por quê? Porque eu sou crente. O crente desiste de obedecer a Deus? Não. Porque o fulano é crente, mas desistiu de andar nos caminhos de Deus. Então você tem que falar para o fulano que ele não é crente. Vai lá na casa dele e fala, você não é crente, tá? Aí é claro, você não vai fazer assim, né? Mas você pode falar de uma forma mais amorosa. Tá bom? Vamos lá. Tribulações, sofremos pressões por causa desse mundo hostil ao Evangelho. Nós perseveramos porque somos conhecedores de Deus, pertencemos a Deus, certo? Ele vai dizer
eu me alegro muito nas tribulações. Por quê? Quer dizer, nós, né? Nós, cristãos, nos alegramos nas tribulações. Porque a partir das tribulações, dessa pressão que recebemos do mundo, nós perseveramos. Há uma perseverança infundida ali, né? Tem outra versão para perseverança? Paciência? Paciência. Eu acho que cabe mais perseverança, né? Porque não é só uma ideia de tá bom, mas é uma ideia de tá bom e vamos lá, né? Tipo, persevera nesse caminho, tá? Então, pulei para perseverança. O que é perseverança? Esforço, né? É um esforço, né? Para realmente continuar, né? Mesmo diante das tribulações. Se alegrar, eu começo me alegrando com ela. Por quê? Porque ela produz perseverança, Então, essa é uma cadeia lógica aqui do que Deus planejou para a vida dos seus filhos. Perseverança. Diante das dificuldades, por ser cristão, eu persevero. Porque sou filho. Quando persevero, o que acontece? Eu me transformo em alguém experiente. Na versão do Fábio ali está um caráter aprovado. Aprovado ou provado? Aprovado. Aprovado. Então, alguém que passou pela aprovação e foi aprovado, né? Mas vamos pensar na ideia da experiência. Eu me torno experiente. Por quê? Porque eu já estou acostumado. Eu começo a ficar acostumado com isso, com essas pressões que eu recebo por ser cristão. E olha, muito interessante, aí você vê aqui o John Stott usa um termo, né? A racionalidade divina. Como Deus elabora cada coisa para tudo funcionar. Lembra a ideia do todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Olha para isso. Né? 1, 2, 3. Aí você chega na esperança. Para pensar na minha vida e na sua agora. Vamos lá. Paulo está falando que ele se alegra, né? Me alegro nas tribulações. Por que nós nos alegramos como cristãos nessas pressões que recebemos em função de um mundo que odeia o Evangelho? Porque, na lógica de Deus, que faz tudo cooperar para o nosso bem, correto? Eu recebendo essa pressão, eu aprendo a ser perseverante. Quando eu persevero diante dessa tribulação, eu começo a adquirir experiência. Você já viu o novo convertido? Quando ele encara uma primeira tribulação, ele fica desesperado. Meu Deus, eu pensei numa mulher pelada. Deus vai me matar, entendeu? E o que acontece quando você passa a enfrentar isso constantemente? Propostas de Satanás na sua cabeça, propostas dos seus amigos. O que acontece? Você começa a ser experiente. Por exemplo, essa questão, né, da mente, acontece muito com os homens na nossa sociedade, né? Por causa da questão da mídia, da promiscuidade, da oferta, por exemplo, da... Homens e mulheres, né? Da oferta, por exemplo, da... Me ajuda aí, gente. Coisa sexual, né? Pornografia, esse é o termo. Oferta de pornografia. E aí acontece, por exemplo, muita coisa na mente das pessoas, né? Que o novo convertido se escandaliza no primeiro momento. Mas depois que você passa, você vê que tem muita coisa que você precisa lutar contra isso, você já começa a se acostumar. Você está se transformando numa pessoa experiente. Certo? E o que faz essa experiência em você? O que essa experiência produz? Ela produz esperança. Para pensar comigo. Um novo convertido, vamos pensar um verdadeiro novo convertido, tá? Ele encara uma situação dessa, de uma tentação, ou de alguma coisa que ele vê nele que não tem nada a ver com Deus, assim, uma coisa ruim que ele vê dentro dele, na mente, no coração. Ele se escandaliza. Ele pensa, meu Deus, ele começa a ficar desesperado, né, em alguns momentos, ou desesperançado, né? Quando a pessoa passa a ser experimentada nisso, ela perseverou em várias circunstâncias, ela já enfrentou aquelas pressões, ela adquiriu experiência. Quando surge uma nova situação dessa, o que acontece? No coração dela habita uma esperança. Percebe a ideia? Qual é a esperança? Olha, eu já conheço isso daí. E eu sei que Deus tem poder para me transformar e que Ele não vai me deixar preso a isso. Fala. Esse negócio de esse grupo ele fala de gloriar, quando você persevera, a gente passa por aquela tribulação, também volta aquele sentimento de escolher
falando, ele acabou de dizer aí, ó, no 3, ó, nos gloriamos. Mas então, essa tribulação também entra na questão da gente ter tentação? Claro, se ele está justamente fazendo esse link aqui com a ideia de que tribulações não são coisas corriqueiras que todo ser humano passa, mas no contexto parece que aponta para uma pressão que o crente passa diante de um mundo que, né, vai contra os valores de Deus. Então essas tribulações por causa do Evangelho eu acho que é o que a gente mais experimenta, né? Depois que você passa, que você resiste, que não sei o que, você fala, cara, graças a Deus. É isso aí. Na hora não parecia tão claro, né? A vontade de pecar e tal, e aí depois que você passa, você vê que foi Deus mesmo, aí você sente aquela alegria mesmo. Exatamente. Então percebe por que ele se alegra? Porque ele entende que todo esse processo aqui leva ele a algo maior, melhor. A esperança que ele alcança depois de tudo que ele passou. Eu vejo claramente isso na minha vida. Eu vejo assim, cara, existem momentos em que eu olho para a minha vida e eu vejo assim, caraca, pressões, sabe? Cara, eu tô passando por isso, cara. Sabe, tentações e coisas que eu gostaria de fazer, não faço, sabe? Mas eu entendo depois que foi por causa do Evangelho. Por que eu deixei de fazer aquela coisa por causa de Jesus? Eu deixei de fazer porque eu amo o Senhor, né? Aí eu enfrentei dificuldades, por isso enfrentei. Eu queria ter feito algo que eu não fiz, que era pecaminoso, né? E eu enfrentei uma pressão por isso, sabe? Por exemplo, eu preciso crer em Deus diante das circunstâncias difíceis. Mas é difícil crer. É difícil. Mas isso, o que aponta para mim? Uma marca de que eu sou crente de verdade. Quando eu enfrento essas pressões, e aí eu me vejo como Paulo e como a igreja de Roma, né? Como os cristãos justificados, quando eu me vejo perseverando, aprendendo diante disso, e passando a ter esperança, sabe? Eu me alegro, né? Volto para o ciclo aqui, né? Eu me alegro em ver que eu sou crente, que eu posso enfrentar as tribulações mesmo. E aí é interessante que ele se alegra nas tribulações. A ideia parece que Paulo, quando ele olha para aquela pressão, ele fala assim, caraca, que bênção, né? Por quê? Porque ele ama Deus. Ele olha para a pressão que o mundo exerce sobre ele e ele fala assim, caramba, que bênção, glória a Deus por isso. Essa é a ideia. E isso deve ser verdade na nossa vida também. E para finalizar, ele fala sobre a ideia de que essa esperança, ela não... Essa esperança aqui, no meu está assim, não confunde. Mas eu vou colocar essa versão da língua que ficou melhor para a gente entender. Não nos decepciona. Percebe? Mais uma vez a gente falou, esperança na Bíblia não é algo, pensamento positivo. Então tem esperança, né, diante de tudo isso, beleza. Mas e se a sua esperança não se cumprir? Aí eu lembro do que significa esperança para Deus. Esperança é uma coisa certa. Eu tenho esperança porque eu sei que Deus está operando nesse processo aqui, né? E Ele vai de fato cumprir a sua palavra sobre a minha vida. Então é justamente essa ideia. Posso me gloriar nas pressões que eu recebo por ser cristão diante de um mundo hostil? Devo. Isso faz parte da vida de todo crente. Todo crente. Tá? Então me alegro nas tribulações, persevero diante delas, continuo honrando o Senhor. Eu adquiro experiência, um caráter aprovado, né? Passo a ser aprovado. Passo agora a obedecer a Deus nas circunstâncias. E por meio dessa experiência eu alcanço esperança, que é uma esperança real, não nos decepciona, ela vai se cumprir, tá? Então, a ideia é basicamente essa, porque ela não confunde ou não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus foi derramado sobre o coração de todo crente. Isso daí não é uma coisa para alguns crentes. Olha para o texto. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Não é pode ser, ele é. Tá? E aí o Stott até é incisivo nisso. Todo crente desfruta do amor de Deus derramado no coração dele. Só é crente se receber o Espírito Santo, correto?
recebeu o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo fala ao coração dele sobre o amor de Deus. Isso é derramar o amor de Deus no coração. Nos mostrar que nós somos filhos de Deus. Lembra? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que veio habitar em nós, ele nos dá a certeza de que nós somos filhos. Sou eu e Deus. Deus me mostra que eu pertenço a Ele. E quando eu percebo isso, é uma coisa maravilhosa, né? E aí culmina justamente naqueles sentimentos agradáveis que Deus nos dá, que podem variar, mas que não mudam a nossa condição com Ele. Beleza? É muito conteúdo, mas é muito bom, tá bom? E aí, eu queria chamar a atenção de vocês também o seguinte: usem o grupo. Eu coloquei lá para a gente usar. Pô, ali, ó, aquela conceito que você falou, não ficou claro. Pô, dá para a gente pensar um pouquinho mais nisso aqui, e a gente começa colocando o grupo, ou com texto, ou com áudio, entendeu? E vamos avançar juntos. O grupo é justamente para isso, tá? Todo mundo está calado lá, a Juliana não fala nada, né? É só eu que falo. Então fale lá, fale sobre o texto, fale sobre as dúvidas, fala o que você achou que era diferente, não é? Entendeu? Levanta questões, fale. Eu estou tentando impulsionar isso para a gente começar a ter essa cultura, tá bom? Vamos orar então para a gente finalizar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Que privilégio e que bênção é estudarmos a sua palavra, Senhor. E nós oramos para que ela possa fazer efeito no nosso coração e gerar em nós aquilo que foi dito hoje, Deus, como um caráter aprovado, para que passemos, ó Deus, a sermos experientes nas provações, a sermos perseverantes e a sempre termos esperança, que é aquela confiança, Deus, naquilo que o Senhor diz, nas suas promessas, sabendo que o Senhor nunca vai descumpri-las, Senhor. Louvamos o Teu nome e pedimos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria nesse dia, em nome de Jesus. Amém. É isso, Eduardo, Deus te abençoe, tamo junto, espero você presencialmente de novo, tá? Manda um abraço pra todo mundo aí. Tá bom, manda um abraço pra todo mundo. Outro pra você, tá? Tamo junto, abraços.